Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela preciosa palavra do Senhor. Hoje é um dia muito importante para mim. Hoje eu faço 24 anos de casada, pela misericórdia do Senhor, né? São 24 anos que até que o Senhor nos sustentou, nos deu força, foi muitas lutas, brigas, foi homem estranho, mulher estranha, homem de macumbaria, feitiçaria, inveja, perseguição, desemprego, enfermidade, 4 filhos, né? Muitas situações no ministério, na vida circular, na vida pessoal, na vida ministerial, mas Deus até aqui nos ajudou, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida do Renato, que é um grande amor da minha vida. Eu te amo, Renato. Deus abençoe. Eu sou grata a Deus pela sua vida, né? Porque você me amou mesmo antes de eu te amar e eu, sem ter nada, você me amou, né? E me deu o nome, Nadir Albano, amém? Deus abençoe, fique na paz. Sei que foi uma bênção de Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora na tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Deus, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço pela vida da minha família, dos meus filhos, Pai, por este lar, por tudo que o Senhor tem me dado, pelo ministério, Deus. Eu te peço nessa hora que o Senhor possa estar visitando aquele irmão, aquela irmã que está precisando de um milagre, de um socorro. Que o Senhor possa entrar com providência, com socorro, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui: o levita e a morte da sua concubina. Naquela época não havia rei em Israel. E aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Olha só o detalhe da história. Desculpa, gente. Naquela época não havia rei em Israel que vivia. E aconteceu que o levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, venha desaparecer e que Deus Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, meu Deus, é que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, porque o Senhor é Deus, é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus, que Jesus seja glorificado. O objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, amém. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus apareça, que Jesus apareça, que o Espírito Santo de Deus apareça, para a honra e glória da Trindade. Amém, Jesus, amém. Diz assim, né? Esse relato aqui, né, vai estar falando assim, porque Israel, ele tá numa corrupção moral terrível, tá? O povo de Israel não tinha nada, tava assim, não tinha respeito, não tinha, vamos dizer, nada, tá? Vamos lá na história. Levita e a morte da sua concubina. Naquela época não havia rei em Israel, aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, 4 meses depois. Então, né, ele tomou ela, né, casou com ela, foi morar com ela, mas a palavra diz aqui, mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, 4 meses depois. Então, a gente já vê uma história aqui que ela foi infiel, largou ele. Seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai e quando seu pai o viu, alegrou-se, né? Então o pai vê ele, né? E aí o pai dela se alegra, né? E o sogro dele o convenceu a ficar ali. E ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. Então, quando o seu sogro vê, né, ele fica muito feliz e acabar convencendo, né, o seu genro de ficar 3 dias ali com eles. Eles ficaram ali 3 dias, né, e todos os dias comendo, bebendo e dormindo ali, se alegrando, né, alegrou-se, né, pois a separação, né, do levita, provavelmente não, era, né, uma questão vergonhosa para a família, sua filha ter que voltar, né? Então o sogro fica alegre em vê-lo, né? Então você vê a situação, né? É,
Diz assim no 5, né? No quarto dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois assentaram-se para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre, né? Aí o pai dela falou: ai, fica mais um pouquinho, né? Vem, vamos ficar mais um pouco, se alegra, tá? Conosco. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda mais aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até mais tarde. E comeram junto. Então, tinha uma comunhão, né? Tinha uma comunhão aqui. Então, ele sempre estava procrastinando porque ele queria estar perto da filha, ok? Então, quando o homem sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: vejo o dia está quase acabando. E quase noite. Passe a noite aqui, fiquem, alegre-se amanhã. De madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Né? Então ele fala assim, né? Ele fala: ó, tá de noite, calma, vigia, amanhã de manhã vocês vão. E aí no 10 diz assim: não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, a Jerusalém, com dois jumentos selados e com a sua concubina. Ele vai embora, fala: não, então, né, eu vou voltar. Quando estavam perto de Jebus, já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não, não, vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelitas, iremos para Gibeá. Eles falaram assim: não, não vamos entrar, vamos para Gibeá. Vamos ficar numa cidade estrangeira, né? Então, ele com todos ele, igreja, ele fica 10 dias na casa do sogro dele, né? Se alegrando, comendo, e o sogro tendo todo o cuidado, todo o respeito, né? Então, assim, tipo assim, o levita, ele não queria ficar ali no Jebus, porque ele achava que ele não ia ter uma boa hospitalidade e tal, né? E talvez, né, também, por causa de um perigo mortal, sei lá, não se sabe. Mas, prosseguindo a história, diz assim: e acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram e o sol pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Oi, amor. Café, meu amor. É café isso, tá bom? Um pozinho de café. Pode beber, que fugiu. E aí, então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passar a noite em casa. Então ele vai, senta na praça da cidade. É o sino, meu amor. Porque ninguém convida eles para ficarem, né, em sua casa. Mãe, são 10 horas. 10 horas. É 7 horas agora. No 16, naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas. Voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde você vem, né? Então, eles estão lá e aí simplesmente o homem pergunta, né? Para onde vocês vai, né? De onde vocês vêm? E ele respondeu: estamos de viagem, indo para Belém de Judá, para uma região afastada nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá, agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palhas e forragens para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada, né? Então ele declara, né, que ele tem, ó, que ele declara tudo que ele tem. Então ele estava preparado, tá? Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos. Somos seus servos, temos pão, vinho para minha serva, para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Aí o velho, né, fala bem assim: ah, você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. Aí o homem todo solícito, né? Olha só. Você é bem-vindo na minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. Então, a gente vê que este velho vem, né, esse senhor, e faz isso. E o levou para sua casa, alimentou os jumentos, depois de lavar os pés, comer e beber alguma coisa. O hospedou.
Aí diz no 22. Quando estavam entretidos, olha só, todo lugar sempre tem o homem mau, violento e sanguinário. No 22. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Olha só. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. Você lembra disso do que? De Sodoma e Gomorra. Gente, era um povo nojento, tá? O que eles fizeram com este homem foi algo assim, né, terrível, tá? Eles tinham um costume também pervertido, ok? Olha só para você ver. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Igreja, parecido com a história de quem? Dos anjos que foram lá em Sodoma e Gomorra. Vejam, aqui está minha filha virgem, a concubina do meu hóspede. Eu trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada faça com este homem, não cometa tal loucura. Então, assim, algo terrível. Ele faz a mesma coisa, porque quando o hóspede, segundo a lei, né, mosaica, estava na sua casa, tinha que ter todo cuidado com ele. Gente, este homem, ele fala, não seja perverso, porque os homens eram de uma perversidade terrível, tá? Mas os homens, a palavra diz, mas os homens não quiseram ouvi-la, então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda ao oferecer o dia. Nossa, olha só o que eles fizeram com o homem. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedada, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Olha, um estrupo coletivo, tá, igreja? Um estrupo coletivo. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir a viagem, lá estava sua concubina, caída à entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Meu, pensa como é que esse homem, pensa como é que ficou o psicológico desse homem. Ele lhe disse, levanta-se, vamos. Não houve resposta, então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Meu Deus, olha a situação. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e enviou a todas as regiões de Israel. Você está entendendo, igreja? O que o mal faz, a maldade do ser humano conseguiu fazer com esta mulher? Nossa, é muito triste, tá? Muito triste, né? Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e os enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram, nunca se viu, nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Igreja, o que esses homens cometeram foi algo assim, desumano, tá? Porque, igreja, eles tentaram estrupar o marido da mulher, da concubina, tentaram estrupar o levita, tentaram invadir a casa do Senhor, que deu casa para o levita e para sua esposa. O Senhor ofereceu as suas filhas e a esposa do levita, porque era costume que aquele homem que estivesse na sua casa, você tinha todo cuidado. Igreja, isso é uma história muito triste, tá? A história que a gente vê que em pleno século XXI se repete, tá? A gente tá falando de uma coisa do começo da história, né? De Juízes, na Arabanda Sul de Comunai. E a gente vê hoje estupro coletivo, tá? A gente vê feminicídio. Isso aqui é uma história de antigamente que se reflete no dia de hoje, ok? A mulher, ela foi morta inocentemente porque ela foi abusada por homens vadios, ok? Essa mulher, ela não teve possibilidade de defesa. E o seu esposo não teve suporte emocional para suportar o que aconteceu com ela. Então, essa é uma história, assim, muito triste da Bíblia, tá? Me deixa, assim, igual a história de Tamar mais pra frente, assim, são coisas que a gente ouve, que aconteceu ali com o povo de Israel. E são histórias que se repetem constantemente, né? Então, assim, eu não consigo imaginar, essa mulher não tem nem força de se levantar, jogar ela na porta, tá?
Jogaram ela lá, na Arabanda Suremi de Comaná, e ela não tinha força, igreja. Ela não tinha força. Fala aqui no capítulo 27, na 27. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava sua concubina caída à entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Não houve resposta. Então o homem pôs em seu jumento e foi para casa, né? Então, assim, ela não tinha força. Entendeu? E isso, igreja, é algo assim muito triste. Muito triste, né? E às vezes as pessoas não pregam essas coisas, né? Porque essas coisas não dão dinheiro, mas é o que tá dentro da Bíblia. E a gente tem que pregar, porque as pessoas têm que ter consciência, tá? Que aquele mesmo povo que estava em Sodoma e Gomorra, que foi destruída, era o mesmo povo que estava aqui, tá? Nessa época aqui, na cidade de Gibeá, tá? Em Gibeá. Então, assim, eles chegaram em Gibeá e acharam que ia achar descanso. Não, pelo contrário. Acharam a morte, acharam o abuso físico, mental, emocional. A destruição de um homem que voltou para buscar a sua esposa. Então, assim, é algo muito triste. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações.